Pedro Yarley Lima Dantas, mais conhecido como Yarley, nasceu em Quixeramobim em 29 de março de 1974. É ex-jogador que atuava como centroavante e meia. É ídolo do Paysandu, onde ficou conhecido por ter marcado o gol da histórica vitória diante do Boca Juniors em plena La Bombonera na Libertadores de 2003. Meses depois, acabou atuando no próprio Boca Juniors, onde também foi ídolo, tendo uma bela passagem marcando gols, inclusive contra o River Plate no Superclássico, ganhando um campeonato argentino e o Mundial de Clubes de 2003 contra o Milan na Itália. É ídolo do Internacional ao lado de Fernandão. Ganhou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2006. Aposentou-se em 2014. Em 2015, foi convidado a ser comentarista e embaixador do Internacional na ESPN Brasil, durante a Libertadores. No dia 30 de abril de 2016, Yarley foi contratado para ser o novo coordenador das categorias de base do Internacional. Atualmente, trabalha no projeto Aprimorar nas categorias de base do Internacional. Boa noite para todos. Tudo bem? Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Com muita alegria, hoje temos um grande convidado especial. Além de campeão mundial pelo Inter, ele é bicampeão mundial. Ele é por um outro clube também aqui da América do Sul. O ídolo do Internacional e hoje coordenador das categorias de base, Yarley. Seja bem-vindo, Yarley. Tudo bem? Tudo bom, é um prazer. Obrigado aí pelo convite. E é um prazer muito grande estar participando com vocês. Só fazendo uma ressalvazinha, eu sou o coordenador técnico, né, das categorias de base ali. Eu trabalho tecnicamente com os garotos. Forte abraço aí para vocês. Muito obrigado. E com hoje estamos tendo a co-apresentação da nossa querida repórter jornalista Thaís Jobim. Seja bem-vinda, Thaís. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Arley. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui de novo, né, com essa figura aí multicampeã, que é o Yarley, né? E garanto que vai ser uma entrevista maravilhosa. E te dou o prazer, então, Thaís. Começa contigo a primeira pergunta do nosso programa. Bom, eu vou começar falando primeiro de ídolos. Por onde tu passou, Yarley, tu foi ídolo. Eu anotei, é muito conteúdo que tem, né, sobre o teu trabalho. Eu anotei apenas 3, né, que foi o Paysandu, o Boca Juniors e o Internacional, onde tu passou e foi um grande ídolo, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua idolatria nesses clubes, o teu sentimento, né, pelos torcedores, né? Porque o torcedor é aquele que acolhe o jogador. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu sentimento de ídolo por onde passou. Pois não. A questão é que eu sempre tive a preocupação muito grande pelo rendimento, né? De sempre ter um rendimento favorável, de ser um profissional exemplar, né? E tive a felicidade de se encaixar nesses clubes, né? De pegar uma geração boa, de pegar um elenco que me ajudou bastante, né? Não se consegue nada sozinho, mas eu acho que a principal virtude mesmo era o profissionalismo. Eu sempre fui um cara muito profissional, um cara que sempre era preocupado com o meu rendimento, né? Preocupado em sempre estar jogando bem, sempre mantendo uma regularidade. Então, isso, no longo do tempo, né, no clube, as coisas iam dando certo, o meu futebol ia fluindo e a gente ia conquistando, e eu ia ajudando o elenco, o time, a conquistar os objetivos. Muito bem. Mas olhando bem a carreira, a Thaís começou muito bem, falando dessa importância, e isso nós vamos destacar em alguns desses momentos, que ela citou muito bem, mas toda a carreira iniciou no Ferroviário do Ceará, correto? Correto, exatamente. Como é que foi toda a tua introdução no futebol? Como é que foi teu alavanque? O que te motivou?
E depois, como é que foi tua transferência inicial para a Espanha? Pois sim, eu sou do interior do Ceará, sou de Quixeramobim, que está a 200 quilômetros da capital. E na capital tem 3 clubes, diria assim, maiores, né? Que está o Ceará, o Fortaleza e o Ferroviário é a terceira potência. Né? A minha família, ela fazia parte da Refesa, né? Que, como o nome diz, Ferroviário vem da Refesa, vem dos trens. Uhum. Né? Então eu tinha tios, padrinhos, primos, todo mundo trabalhava na Refesa. E aí eu sempre cresci me destacando nos campeonatos de futsal, né? Que eu sou oriundo do futsal. E aí sempre meus tios, meus primos sonhava de um dia eu jogar no Ferroviário. Só que eu queria ir para o Ceará, né? E que era o time que eu torcia quando eu era pequeno. Só que não teve jeito, né? Eles me pressionaram meus pais. E aí, quando eu concluí o ensino médio, eu fui com 18 anos para a capital. E aí já ingressei ali no Ferroviário, onde já no meu primeiro ano já fui campeão dos aspirantes. Naquela época tinha um campeonato aspirante, né? Fui campeão dos aspirantes, só que eu não tinha muita vaga no time principal, porque justamente nesse ano que eu estava, o Ferroviário fez um elenco muito bom, acabou sendo campeão cearense. E aí eu pedi para me ser emprestado para os times do interior para me poder jogar. Mas foi um início assim bem avassalador, porque eu era um jogador muito inquieto, né? Impossível, queria jogar, queria mostrar serviço. Muito bem. Thaís? E nessa trajetória aí, teve também o título pelo Paysandu, né? E que tivesse em 2003, se eu não me engano, que foi contra o Boca Juniors, né? E logo depois que teve esse jogo, essa conquista do Paysandu, foi contratado pelo próprio Boca Juniors e também foi campeão, foi destaque no Boca Juniors. Eu quero que tu fale um pouquinho dessa trajetória, essa transição de Paysandu e Boca Juniors nessa junção aí de vitórias e gols, porque também Boca Juniors e Paysandu foi ídolo. Então, duas grandes conquistas em dois grandes times, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Essa passagem pelo Paysandu é muito importante na minha carreira, porque eu quando recebi o convite do Paysandu, né, eu não pensei 2 vezes, né, porque o Paysandu ele estava jogando a primeira divisão e ia participar da Libertadores, né? Então eu vi aí uma oportunidade no Paysandu de mostrar meu futebol, de ser mais reconhecido, né? E essa primeira fase de grupo da Libertadores, o Paysandu ele foi muito bom, muito bem, né? A gente acabou sendo o líder da chave, vencendo praticamente todos os nossos confrontos com times até históricos, que é o caso do Cerro Porteño. A gente fez 6-2 no Cerro Porteño. E aí, sendo líder do grupo, a gente pegou o segundo do grupo X, que era justamente o Boca Juniors, né? E aí teve esse confronto nas oitavas de Paysandu contra o Boca Juniors. E aí é uma pedreira, né? Você jogar o primeiro jogo na Bombonera e depois jogar o outro jogo em casa, no Mangueirão. E a gente foi muito feliz no primeiro jogo, inclusive a gente entrando para a história, vencendo o Boca Juniors dentro da Bombonera não é fácil, né? E o gol foi teu, né? Exatamente, nós vencemos de 1-0 com um gol meu. E aí sim, aí me deu uma vitrine muito boa, por mais que logo no jogo de volta o Boca Juniors nos desclassifique, ganhando da gente de 4-2. Mas o Paysandu entra para a história, o Paysandu faz uma boa campanha na Libertadores e quando o Boca Juniors, que foi o atual campeão, né, ele venceu a gente e depois nas quartas, na semi, depois foi para a final contra o Santos, foi campeão. E aí depois que ele foi campeão, eu tive uma grata surpresa de receber o convite do clube para jogar no Boca Juniors. Então foi uma grata surpresa. Nessa situação que a Thaís puxou bem, primeiro tu jogas no Paysandu
única participação deles na Libertadores. E foi tão bem, né? E em seguida, de acordo com a tua boa atuação, tu acaba sendo um dos poucos brasileiros que foi contratado pelo Boca. Porque o Boca não tem a tradição de contratar jogador brasileiro. Sempre tem, até o River já contratou mais que o próprio Boca, né? Como é que foi essa convivência lá e depois tu alcança o primeiro título mundial que foi com o Boca? Exatamente. Inclusive, eu era o único brasileiro participando no campeonato argentino, né? Então, não é só o Boca que não tinha tradição, era o país todo, né? Eles não tinham costume de contratar o brasileiro por culpa do perfil, né? Porque o estilo de jogo, né? A cultura do argentino é um futebol mais de velocidade, de choque, é um futebol mais veloz, né? E até aquele momento, o futebol brasileiro era um futebol mais cadenciado, mais de toque. Só que o meu estilo, eles viam como diferente. Ele viu o meu estilo muito parecido ao argentino, que era um jogador rápido, forte, que gostava de trombar, de lutar as bolas. Então, a minha característica, eles gostavam, né? Era o perfil que encaixava dentro da cultura deles, né? Então, assim foi, né? Eu recebi o convite, tive a felicidade de logo nos primeiros jogos ir muito bem, inclusive num clássico contra o River Plate, né? Dentro do Monumental de Nunes, que eu tive a felicidade de fazer um dos gols, a gente vencer de 2-0 lá dentro do Monumental de Nunes. Foi a última vez que o Boca Juniors venceu lá dentro, né? E depois daí, né, o torcedor argentino começou a ter um carinho muito grande por mim, né? Logo depois eu faço um gol no São Lourenço, dentro da Bombonera, que praticamente deu o título argentino para a gente. Então eu fui campeão argentino também nesse ano e me credenciou para ser o titular no Mundial de Clubes contra o Milan, né? O Milan com um time extraordinário, né? Com Kaká, Cafu, Dida, Serginho, né? Um time muito especial. Muito bem. Nós vamos rapidinho, já contamos a primeira parte. Desculpa, tá, Thaís? Nós vamos para o intervalo e já retornamos com o programa nessa noite maravilhosa com o Yarley Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Estamos retornando com o esporte na TV. Hoje com um grande convidado, o ídolo colorado Yarley, bicampeão mundial, que já relatou no primeiro bloco como foi sua passagem anterior com conquistas, inclusive do Boca Juniors, seu primeiro título. E agora vamos para a segunda. Passo para a Thaís fazer a próxima pergunta.
Bom, a próxima pergunta é da torcida colorada, né? 2005 chega o Yarley no Internacional, onde ele ganhou vários campeonatos, vários títulos, né? Em 2005, eu quero saber, Yarley, como é que tu chegou no Internacional? Conta primeiro, sim, como é que tu chegou no Inter em 2005? Pois é, eu recebi o convite do presidente Fernando Carvalho, né? Atualmente eu estava jogando no México, já tinha contrato com o México por mais 3 anos, mas eu ainda não tinha renovado o contrato, por casualidade não tinha assinado ainda o contrato, só era de boca, porque eu tinha uma esperança de algum clube brasileiro, que eu já tinha alguma sondagem de alguns clubes brasileiros, de alguns clubes da Europa, e eu estava naquela expectativa. E no momento que eu recebi o convite do presidente Fernando Carvalho, eu não pensei 2 vezes, né? Eu vi no Internacional essa oportunidade de jogar num grande do meu país e de fazer história. E como é que foi a questão da introdução desse trabalho todo? Lógico que a gente já falou, comentamos aqui, tivemos o Renan, tivemos Daniel Carvalho, que já tocaram um pouco nessa questão desse. O Renan até inclusive esteve contigo junto, mas o Inter, com o Fernando Carvalho e o time do Muricy anterior, foi o que formatou o de 2005 em diante. Contra o 2005, o brasileiro, que era para ter sido do Inter, né? Jogo lá contra o Corinthians, acho que tu podes relatar um pouco mais, que fomentou a grande campanha de 2006. Seria mais ou menos assim? Exatamente. Né? A gente, o Fernando Carvalho, sabiamente, né, foi trazendo alguns jogadores importantes, né? Eu tive a felicidade de pegar um grupo praticamente montado quando eu cheguei, com o Fernandão, com o Klemer, com o Ting, Alex. Era um time de muita qualidade, né? E a gente estava muito imbuído de ser campeão brasileiro nesse ano. E infelizmente teve todo um problema com pontuação, com arbitragem, né? E depois teve aquele fatídico jogo lá contra o Corinthians, né? De pênalti não marcado, de expulsão. Então a gente acabou sendo vice, né? Campeão. Virou o ano, a gente praticamente se sentia como se tivesse sido campeão brasileiro. A gente se sentia um grupo muito capaz de muitas conquistas, porque não é sempre que você tem a possibilidade de juntar muita qualidade junto, muita gente de muito potencial junto. Então a gente começou a discutir entre a gente e dizer, gente, é o nosso momento, é a nossa história, né? Com a chegada do Abel, o Abel é um cara que gosta do jogo para frente, que era muito a nossa característica, um jogo bonito, um jogo de ataque. Então, deu liberdade para a gente jogar e assim foi, né? O time começou a encaixar, a gente começou a jogar ali, iniciar a Libertadores muito bem e fomos vencendo. Praticamente dentro de casa a gente era imbatível, né? E aí os frutos foram aparecendo. Thaís? Exatamente, agora entrando um pouquinho na parte da Libertadores, depois desse 2005 aí não tão bom para o Internacional, né? 2006 foi completamente diferente, né? 2006 o Inter voltou com um gás renovado, tanto que foi para a Libertadores e ganhou o Mundial de Clubes, né? E o predestinado Yarley estava lá para dar o passe para o Adriano Gabiru. Eu queria que tu falasse um pouquinho aí dessa trajetória aí da vitória da Libertadores até o Mundial de Clubes. Exatamente, Thaís. A gente teve a felicidade de ter atuações muito boas aí dentro da Libertadores. A gente foi para a final contra o São Paulo, onde surgiu um garoto que estava num momento muito bom, né? O Rafael Sobis, com boas atuações, acabou sendo decisivo nessa Libertadores juntamente com o Fernandão, com o Tinga, né? E a gente acabou vencendo essa Libertadores aí. Aí veio, né, o surgimento do Pato, né? No final da Libertadores, né? No final do Campeonato Brasileiro. Aí surgiu o Pato, né? E aí o Pato sai, Rafael sobe, entra o Pato, que são jogadores ali mais de frente, que o Pato, em realidade,
já estava sendo destaque do Sub-20 nosso aqui, né? E o Abel trouxe ele para o time principal e fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, onde a gente venceu de 4-2, fazendo 2 gols ele, ou fazendo 1, e aí meio que carimbando a sua ida para o Mundial, né? Sendo um destaque no primeiro jogo, e logo depois eu assumi aí a batuta no segundo jogo, o jogo decisivo, e aí a gente teve a felicidade de ser campeão, né? Por mais que a gente estava enfrentando ali um Barcelona todo poderoso. Eu ia tocar... Pode falar, Thaís. Não, é que saiu o capitão, né? O grande Fernandão, capitão, né? E ele passou a braçadeira para ti, né? Então, a partir daquele momento que ele saiu, quem assumiu ali sendo capitão da equipe do Mundial foi tu, né? Sim, porque durante o ano, né, desde a minha chegada no Internacional, pela minha experiência, né, pelos títulos que eu já tinha conquistado, eu sempre ia revezando com o Fernandão essa capitania ali, né? E quando ele não estava, eu era capitão. Quando ele estava, eu fazia questão de que ele fosse o capitão, né? Então eu naquele momento ali que ele saiu praticamente exausto, né, do jogo, da função tática que o Abel deu para ele, né? Não aguentou mais, me deu a abraçadeira e eu tive o papel de dar continuidade ali no papel de conduzir o elenco, o time ali, aquela vitória, né? Porque a gente estava com muitos jogadores jovens, com jogadores de potencial e eu dando esse suporte para eles ali. E assim foi, né? Veio uma jogada que ela é muito famosa, né? Que eu tive a felicidade de driblar ali o Puyol, de ter o Luiz Adriano do lado direito, o Gabiru do lado esquerdo, né? E todo mundo quer saber por que eu não passei por Luiz Adriano, né? E eu sempre digo que é porque o Gabiru estava bem colocado, melhor centralizado ali, e se está em melhores condições, a gente tem que passar a bola. Então, assim é o nosso lema e assim deu certo. Legal. Yara, peço desculpas, mas nosso programa já estourou no horário, tá? Peço desculpas, mas eu gostaria que tu pudesse dar uma mensagem final para o nosso telespectador. Por favor. Obrigado aí pela oportunidade. Eu quero deixar um abraço especial para todo mundo, né? E dizer que a gente tem que continuar, né, nessa pegada aí contra o coronavírus, né? Que eu acho que é um momento que nós estamos passando é muito delicado, né? Que a gente não pode de maneira nenhuma relaxar. Como a gente já está há muito tempo, né, em isolamento, a gente melhorou um pouquinho, a gente começa a respirar e a gente já começa a relaxar um pouquinho, achando que voltou tudo normal, porque eu acho que está todo mundo que não aguenta mais, né? Mas de repente a gente tem que estender um pouquinho mais esse sacrifício aí para a gente poder sair dessa o mais rápido possível. Muito obrigado. De coração. Um abraço. Aí, obrigado. Encerramento final. Bom, queria agradecer primeiramente ao Yarley, né? Eu já conheço o Yarley de alguns eventos e por algumas oportunidades que a gente se encontrou. Queria agradecer mesmo por ele ter aceito esse convite, né? E dizer que também o Esporte na TV está de portas abertas também para quando precisar. E para o nosso telespectador continuar ligadinho com a gente, que a gente ainda tem muita entrevista boa. E muito obrigado, Cláudio, mais uma vez, dividir mais uma entrevista contigo. Obrigado. E Arley, do coração, tá? Valeu, cara. Por um grande atleta que tu és e um ídolo para todo mundo. Obrigado pela presença no programa. E dessa forma, encerramos mais um Esporte na TV. Continue sempre conosco das 19h30 às 20 horas, de segunda a sexta, aqui, canal 14 da NET, Novo Hamburgo, Facebook, YouTube da Vale TV. E continue agora com a programação da Vale TV.